Pode se assentar. E convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, onde nós vamos ler do 1 ao 15. Lucas 8, texto conhecido como a parábola do semeador, mais por tradição do que por mérito, já que a ênfase no texto não recai sobre o semeador. Lucas 8, a partir do versículo 1, preste bem atenção na leitura da santa palavra do Senhor, que nos diz: Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente em todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que teu Santo Espírito nos ilumine para entender a tua santa palavra nesta noite, eu te peço. Para que esse texto tão conhecido da palavra venha cair em bom solo. Ó Deus, é o que eu te peço. Então, ó Santo Espírito, destapa os nossos ouvidos, destapa os nossos olhos, para que possamos ver com os olhos e ouvir com os teus ouvidos, com nossos ouvidos, a tua santa e inerrante palavra de Deus. Tem misericórdia de mim como pregador nessa noite, te peço, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que a gente leu aqui começa mostrando primeiramente algo que pode até parecer inusitado na história de Jesus. Tá? Vai dizer que ele andava de cidade em cidade e vai dizer o óbvio, né, que ele era acompanhado por mulheres. E aí você vai ver, crianças, que o texto vai dizer que essas essas mulheres, elas, no passado, uma foi expulsa demônios, a outra era mulher do procurador de Herodes, ou seja, pessoas envolvidas diretamente com aquela sociedade, que no passado foram até um problema. Mas hoje, pela graça de Cristo, elas eram solução. Elas ajudavam, como o texto vai dizer, Jesus com os próprios bens. Tá? Então isso é uma grande verdade que a gente vai registrar na história da Bíblia toda, de mesmo que aquelas pessoas, como eram das mulheres naquele tempo, elas fossem colocadas de escanteio, de lado, e muito mais com um histórico de vida até um pouco pesado. Aquilo que Cristo faz é maior do que qualquer coisa que elas podiam oferecer. Então, a partir do momento que Cristo a transformou, ele também as equipa, coloca elas para que possam servir ao Senhor também. E logo após, então, vem uma história, uma parábola nada mais é do que uma história que ela tenta lhe contar uma lição. E a história aqui, criança, é bem conhecida. A história de um semeador
uma figura muito conhecida naquele tempo, que plantava sementes. Talvez você já tenha feito isso com aquele experimento de colocar o algodão no álcool, né? Perdão, o feijão no algodão e com álcool, que você bota lá, em pouco tempo depois você vê brotando. Pois bem, nesse caso não foi tão simples, ele saiu num caminho feito para receber sementes. Só que aquela semente tem 4 destinos nessa parábola, crianças. Uma cai no chão, os passarinhos levam. Uma cai num solo rochoso, ou seja, a semente não cria raiz e não cresce. Na outra é espinhoso, então ela cresce, mas cresce junto com outras coisas que sufocam. E a última cai num solo bom. Então ela cresce, quando o texto vai dizer que frutifica, produzir a 100 por 1, é que aquela sementinha, ela produziu o equivalente a 100 vezes mais do que ela. Então foi um excelente negócio. E o próprio Jesus explica a parábola, crianças. E é aqui onde eu quero que você preste bem atenção. Que aquela semente é a palavra de Deus. Do mesmo jeito que você tem na sua Bíblia, como o pastor está pregando aqui agora, como seu pai e sua mãe lê para você em casa. Então, como é que o nosso coração vai receber aquela palavra? A primeira é provavelmente o que o seu pai e sua mãe devem fazer. É quando você não quer fazer o culto doméstico, ou entende que ler a Bíblia não é uma coisa legal, aí o seu pai pega e diz assim: vamos ler a Bíblia que depois eu lhe dou um sorvete de chocolate. Vamos ler a Bíblia que depois você vai assistir o desenho tal. Aí quando faz a oração e diz amém, posso ligar a televisão? Naquele exato momento, se perguntar assim, mas o que é que o papai acabou de dizer? Amém. É exatamente o primeiro caso. Nem faz semente, nada. O segundo caso, crianças, é a gente perceber que cai, até cresce por um tempo, mas por que não se sustenta? Porque as provações vêm. Quando a gente entende que as provações são mais importantes do que a própria palavra de Deus. A outra é o cuidado com as coisas do dia a dia. Como as coisas do dia a dia são mais interessantes que as coisas do Senhor. Então, os solos desse texto, crianças, não são apenas pessoas, mas por muitas vezes são até estágios do nosso próprio coração. É fácil para a gente dizer assim, eu sou o solo bom, fulaninho é o solo tal. Não, crianças. Por muitas vezes esses solos são os estágios do nosso próprio coração, para que então, finalmente, nosso coração possa ser um coração bom, que produz, que trabalha para o Senhor. E como o texto começa, ele vai acabar terminando também. Não importa quem nós somos, não importa quem nós éramos, pela graça de Cristo, transformados por Ele, podemos e devemos trabalhar para o Senhor. Então, que o Senhor o transforme para que você seja um bom solo para a palavra de Deus e que Deus os abençoe. Então, irmãos, o texto continua, né? Lucas, assim como Marcos, ele tem muita influência de Marcos nisso, ele tenta sempre vincular os assuntos um depois do outro. Aconteceu, depois disso. Então, depois de todos os eventos de Marcos 7, particularmente no caso o texto da viúva que limpou, da mulher que limpou os pés de Jesus com seus cabelos, com suas lágrimas, ele vai andando, e o texto vai dizendo no versículo 1, de cidade em cidade, pregando com os seus 12. Então, Jesus não estava fazendo esse trabalho sozinho, mas acompanhado dos seus apóstolos naquele momento. Mas aí, então, o versículo 2 dá uma quebra, e vai dizer que não apenas 12, mas algumas mulheres que estavam com eles. E aqui é bom explicar. O texto de conotar que estavam mulheres com eles não é para dizer assim, meu Deus, que absurdo. Mas que naquele tempo não era a coisa lá mais comum que você ia encontrar. E em particular no trabalho que era exatamente de pregar, ou seja, no trabalho de anunciar as coisas do reino, como o texto está dizendo que eles faziam, pregavam e anunciavam, a voz das mulheres era algo que não era ouvido naquele tempo. Tá? Então veja que elas estavam ali seguindo Jesus, e vai citar o nome de 3. Maria Madalena, que, por que cargas d'água no Ocidente ela é conhecida como uma prostituta, não sabemos. Tá? O texto vai simplesmente dizer que foram expulsos 7 demônios dela. Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Então o texto nomeia 3 e vão pontuar que como aquelas mulheres ali serviam a Deus, como o texto vai dizer, inclusive com os seus bens. Então elas estavam servindo a Deus não apenas ali no dia a dia, através da palavra, mas seja arrumando uma coisa, preparando uma comida, com as habilidades e dons que Deus deu e ou com os próprios recursos que Deus deu.
Tá? Então você vai ver como, interessantemente, você vai dizer por muitas vezes, as mulheres não têm vez na Bíblia, não têm vez no trabalho. Tem sim. O Novo Testamento, em particular, assim como o Antigo também, mas ainda mais o Novo, é extremamente contraprodutivo a esse argumento. Porque ele vai mostrar exatamente mulheres trabalhando com Cristo o tempo todo e a importância delas sendo até mesmo nomeadas. Os 12 foram chamados atrás, mas veja que aqui é dito apenas os 12, mas as mulheres ele nomeia. Tá. Eternizadas agora na palavra de Deus. Irmãs nossas que serviram ao Senhor. Então, aqui já quero trazer essa brevíssima aplicação às mulheres da igreja. Hoje tem crescido cada vez mais a ideia de que as mulheres vão ter espaço e vez na igreja se elas forem pregadoras, se elas forem pastoras. Tá? É engraçado, por exemplo, que se você nos visita, né, é fácil ilustrar no prédio que eu morava, no prédio que eu moro também, só que Anne corrigiu logo. Né, uma vez eu cheguei em casa, foi assim que eu percebi. Aí eu cheguei, aí o porteiro entrou e disse, pastor, tem uma encomenda para pastor aqui. Eu disse, pode deixar. Aí eu subi e disse, olha, Anne, uma encomenda para pastora. Aí ela disse, mas quem foi isso? Eu digo, porteiro. Né? E aí a gente foi corrigindo. Aí logo, né, no apartamento novo, eu disse, a pastora disse, minha esposa. Não vou nem deixar tocar. E a gente cresce essa ideia de que as mulheres só vão ter vez na igreja se elas forem pregadoras. E veja que o próprio texto vai mostrar de que as mulheres têm sim um papel de serviço e trabalho que é importantíssimo. Não é igual, é diferente, por assim dizer, por tão óbvio que seja, mas é tão importante quanto. O evangelho vai ser pregado e as mulheres podem e devem servir ao Senhor com toda a força e vigor, não importa o histórico do seu passado. E nós somos gratos à história de várias mulheres e muitas dessa igreja que servem ao Senhor e têm os seus nomes eternizados agora por causa de Cristo Jesus, o seu Deus. Então, que Deus os abençoe ricamente e continuem servindo ao Senhor como vocês fazem, com presteza, beleza, força e vigor, com seus bens e talentos para a honra e glória do nosso Deus. Dito isso, logo após isso, quando o texto já flui, Jesus então conta uma parábola. A mecânica de contar uma parábola não é estranha a nenhum mestre daquele tempo. Tá? E as parábolas do Novo Testamento, é bom salientar algo. Hoje, quando a gente vai contar uma história, uma parábola, por assim dizer, a nossa tendência é ilustrar com coisas bem fictícias. Cinderela, Branca de Neve, Rei Leão, ou seja, como filmes da Disney. Enquanto as parábolas da Bíblia, a tendência é pegar coisas do cotidiano. Então, Jesus contando essa parábola, é bem provável que tivesse um semeador do lado deles. Então, saiu um semeador a semear, era só o cara olhar para o lado e ver. Então, as parábolas elas têm uma ideia de... Eu vou estar contando elementos que você possa entender, que são fáceis de você vincular. Então, ele conta a parábola conhecida como do semeador, mas se você observar, o semeador só aparece no início. O título justo dessa parábola seria ou parábola da semente ou parábola dos solos. Tá? Eles que recebem o destaque. Então, o semeador sai a semear, e o texto vai mostrar que a semente tem 4 destinos. Tá? No primeiro, cai no chão e é pisado e as aves levam, como vai dizer o versículo 5. E aí, como eu até mostrei ontem para os jovens aqui na igreja, sempre que você for ler um texto bíblico, identifique o padrão. E se você observar o versículo 6, 7 e 8, Lucas repete uma palavra. Ele vai dizer, a outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, então veja que ela vai dizer que a palavra cresce, mas não tem raiz seca. Versículo 7 agora. Caíram no meio de espinhos e com estes cresceram com ela. Então veja que o tempo todo aquela palavra, aquela semente, ela cresce. Uma não tem raiz, seca. Na outra, os espinhos crescem junto, sufoca. E, por fim, ela cai em boa terra. Cresce, veja que a palavra é repetida, cresce e produz a 100 por 1. Diferentemente de como Mateus vai dizer, 30, 60, 100 por 1, Lucas só vê o resultado final, que era de uma semente, saiu uma qualidade tão boa daquela árvore, que é o equivalente a 100. Ou seja, então, de uma semente, saiu mais 100 sementes para o futuro. Tá? Quero destacar no versículo 8 que Cristo, e observe como é Lucas, como a gente já tem visto, Lucas ele é cauteloso nas suas palavras. Então, se você observar, o versículo 1 vai dizer assim,
pregando e anunciando o evangelho. Tá? Se você for ver o versículo 4, ele vai dizer: afluindo uma multidão, vindo ter com ele todas as cidades, disse, falou por parábolas. Mas se você ver o versículo 8, quando ele termina de contar a parábola, ele vai dizer, clamou. Ou seja, quando ele termina a parábola, é como se Cristo agora tivesse com urgência. Ele falou, ele estava pregando no seu evangelho, ele falou aquela parábola, então ele contou aquela parábola de um jeito provavelmente tranquilo, mas quando terminou a parábola, eu consigo até imaginar o próprio Cristo de pé, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, você prestou atenção no que acabou de ouvir aqui agora. Quem tem ouvidos, ouça, viu? Entenda. Aí os discípulos, que não são besta nem nada, explica. Que parábola é essa, então? E a parábola da semente, do semeador, dos solos, meus irmãos, ela tem uma vantagem que nenhuma outra parábola tem. Qual? Jesus explica. Talvez seja por isso que essa parábola não é tão pregada. Porque todo pregador gosta de meio que ver suas coisas nas parábolas, né? De inventar, isso aqui é aquilo ali é aquilo. Não tem como nessa. Jesus vai dizer, isso é isso, 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 fim. Mas uma coisa chama a atenção. Antes de explicar, veja a resposta de Jesus no versículo 10. A vós outros, ou seja, quem é que está perguntando? Versículo 9. Os discípulos. Então, a vocês, os discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, o que Jesus está fazendo aqui é mostrando o mistério de Deus e mostrando como a verdade de Deus ela se esconde à luz do dia, como diz a expressão. Ou seja, a mensagem do Evangelho, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, ela é algo que é loucura para o mundo. Você nunca vai conseguir adaptar ela para que ela seja menos loucura. Se você conseguiu deixar a palavra do Evangelho menos loucura para o mundo, parabéns, você distorceu a palavra do Evangelho. Você distorceu. Porque Paulo, que é um dos melhores argumentadores do mundo, ele vai dizer, isso aqui é loucura para o mundo, é escândalo para o judeu. Mas para nós, então veja, que é a mesma palavra. Mais na frente, Paulo vai dizer uma metáfora semelhante. Perfume de vida e perfume de morte. Um só cheiro, mas que bate em narizes diferentes. Tem aromas diferentes. Então veja que quando Cristo cita a profecia de Isaías aqui, capítulo 6, para mostrar para que eles tenham vendo não vejam e ouvindo não ouçam, ele ressalta, né, o maior problema daquela nação, que não era simplesmente, se a gente olhar o texto de Isaías como um background, ou seja, como pano de fundo para o que Cristo está explicando aqui, se a gente pegar o mesmo pano de fundo lá e trouxer para cá, o que Cristo está mostrando? Sabe por que eles não vão entender? Porque assim como Isaías, isso é uma nação que é idólatra. O maior problema de Israel do Novo Testamento não era o farisaísmo, não era o legalismo, mas era a idolatria. Eles tinham olhos e ouvidos, mas não conseguiam ver na frente dele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a segunda pessoa da Trindade, ou ouvir a palavra de Deus. E aí você vai ver que isso é por design. Ressalta a idolatria deles, de não ver o Rei da Glória, mas os seus, não importa de onde eles vieram, mas transformados por esse Senhor, não apenas entenderiam a palavra, como veriam quem é o Senhor da palavra, Cristo Jesus. Então, depois de feito isso, ele explica a parábola, quando ele vai dizer, em cada versículo, você pode observar como Lucas até divide perfeitamente, do 11 ao 15, cada um vai explicar um ponto da parábola. O 11 explica a semente, e não tem muito que trabalhar em cima disso, vai dizer, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o que ele começa o texto fazendo. Lançar a semente é a palavra de Deus. O segundo, que vai dizer o que cai à beira do caminho, são os que ouviram, ou seja, então o cara ouviu a palavra do Senhor, mas logo a seguir vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Então, veja, irmãos, isso eu vou até trabalhar melhor na aplicação, mas permita-me já ilustrar aqui para você entender bem. O que é o diabo arrebatar isso do coração? Na nossa cabeça, crente, e em particular os nossos irmãos, talvez aqui presentes pentecostais, é aquela coisa de dizer assim, ah não,
é que aí vem o diabo e vai distrair a gente. Eu costumo dizer aqui na igreja, permita-me repetir a mesma coisa, que domingo de manhã, por exemplo, por que você não vem para a igreja? Tá? Porque você pode perceber, pode observar, todo domingo de manhã o seu quarto é mais frio, seu travesseiro é mais macio, seu cobertor está no lugar perfeito entre o seu pescoço e seu pé. Não faz sol. A janela, a cortina está fechada perfeitamente. E aí eu estou lhe dizendo, quem arrumou o seu quarto foi o diabo. Quem afofou o seu travesseiro, quem lhe cobriu durante a noite, regulou o termômetro do seu ar-condicionado, foi o diabo, sem dúvida. Aí você não disse, manhã, pastor, perdi a hora, porque dormi demais. Então, a ideia do diabo arrebatar não é uma coisa espiritual que o diabo vai possuir. Não, não. É as coisas do dia a dia mesmo. É aquela coisa que você está ouvindo aqui, como acontece por muitas vezes na igreja, de que você está ouvindo aqui a mensagem do Evangelho, vai acabar o culto e o Flamengo... Não é o Flamengo. Nem sei se jogou. E se jogou, espero que tenha perdido, digo logo. Já para deixar você nervoso no meio do sermão. Mas é isso. É como as coisas vão distrair o cara. Sermão? Que sermão? Que palavra? Nem ouvi. O segundo caso, que cai sobre a pedra, aí Jesus explica. É aquele que escuta, recebe com alegria, como o texto vai dizer no versículo 12, tá? Perdão, versículo 13. Recebe com alegria, mas não tem raiz. Então, a ideia de crer por um tempo, né, veja então que ela cresce, ela desenvolve por um tempo. Mas, o que são as pedras nesse texto? O texto vai dizer, as provações. Quando vêm as dificuldades, aquilo ali seca, não suporta. Ela não consegue ver a provação como uma coisa que vai deixar aquela flor ainda mais bonita, aquela árvore ainda mais sondosa. Não, não. Não presta. Se eu sou crente, porque meu Deus me deixou passar por isso aqui. Pois eu vou procurar agora outro Deus que me sirva em meio a essa tempestade. Ele abandona. Terceiro caso, que é entre os espinhos, esse é um bem mais particular. Por quê? Porque Cristo vai nomear, no primeiro é fácil, nomeia problemas, mas o segundo, terceiro caso, veja quais são os espinhos. Os espinhos têm 3 nomes. Né? E veja como a palavra de Deus aqui é perfeita. Veja como Cristo e Lucas, na sua sabedoria, encaixam bem. Leia, por favor, o versículo 7, só para você ver o ponto. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Então veja que a ideia de sufocar é óbvio, uma coisa ruim. E logo em cima, Cristo diz que a pedra são as provações. Então o sufoco vai ser uma coisa pior que a provação. Certo? Errado. Veja o 14. O que sufoca? Cuidado, riqueza e deleites da vida. Tudo coisa boa. Tudo coisa boa. No de cima são as provações. Os espinhos, os que sufocam a fé, é tudo coisa que você deseja ou trabalha para ter. Cuidado, riqueza e deleite da vida. Ou seja, como cuidado com essas coisas, como olhar fixo nisso, faz com que a gente esqueça a beleza e a verdade do que é o Evangelho, sufocando assim a fé. Por fim, o que seria então o bom solo? É o coração reto, que a palavra retém. E o que significa reter a palavra? Porque veja, irmãos, a palavra do semeador ela é um excelente caso, né, o da semente, para que você possa ver a perseverança, a questão de ir até o fim. Porque se você pegar uma pessoa inculta em termos de vegetação como eu sou, por exemplo, em algum momento, se eu tiro uma foto daquelas 3 sementes, elas cresceram. O texto não vai dizer que elas cresceram? Então, em algum momento, eu vou dizer, rapaz, são árvores potencialmente boas. Olha aqui como caiu num solo bom, cresceu, cresceu, cresceu. Está bom demais? Não. Cada um no seu tempo. Uma não teve raiz, secou. A outra foi sufocada. Mas uma cresceu, não apenas, ela frutificou. E Lucas dá um nome a isso, quando vai dizer frutificaram com perseverança.
Ou seja, foram até o fim. Suportaram em Cristo aquilo ali. E agora a fé deles cresce e consegue servir os outros ao redor. Irmãos, à luz disso, eu queria trazer algumas aplicações na nossa vida. Tá? A primeira é de que, e é algo que eu tenho pensado, refletido cada vez mais, a nossa obrigação, irmãos, nos nossos dias de hoje, é fazer o quê? A mesma coisa que Cristo faz aqui, levar a palavra de Deus. Observe que a ilustração nessa primeira parábola grande, tecnicamente em Lucas, Jesus conta 2 parábolas antes, mas a maior parábola é essa, que Lucas começa. Quando ele começa dizendo que a palavra de Deus é como uma semente, veja que o exemplo é extremamente feliz e prático de entender. Porque você está olhando algo bem pequenininho, que tem a potencialidade de gerar vida e grande. Daquela sementezinha ali, gerar uma árvore muito grande e que venha a frutificar. Então, a ilustração é rápida, fácil de entender, em particular para uma comunidade, por grande parte agrícola, daquele tempo. Então, é fácil entender a semente da palavra de Deus, ok, porque é uma coisa pequenininha, mas que quando cai no lugar certo, quando é bem tratada, quando é bem cultivada, ela cresce, desenvolve-se e vai gerar ainda mais frutos para continuar gerando esse ciclo. Então, a ilustração é direta, a parábola é perfeita nisso. Pois bem, e é isso que a gente tem que meditar e refletir sobre os nossos dias. Qual é a palavra que nós temos pregado? Qual é o evangelho que nós temos apresentado? Saiu semana passada o Kevin DeYoung, que é um dos mais prolíficos escritores presbiterianos que tem. Para quem não conhece, né, o Kevin DeYoung, acho que a melhor comparação dele é dizer assim: Kevin DeYoung é o Augusto Nicodemos dos Estados Unidos. Pronto. O que Augusto Nicodemos tem aqui, o Kevin DeYoung tem lá fora, tá certo? Um excelente pregador e um escritor melhor ainda. Escreveu um livro chamado O Cristianismo Impossível. Tá? Recomendo fortemente a leitura. Não sei se ainda foi... Acho que não, saiu semana passada lá fora, mas a Fiel costuma traduzir os livros dele rápido. Leia. Porque ele vai mostrar assim, como é que o evangelho é apresentado hoje nas igrejas, nos púlpitos das igrejas. Você tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. Você tem que pensar assim, tem que pensar assim. Ou seja, é um critério de coisas para o cara dizer assim, menino, isso tudo para o cara ser crente, trabalho demais. E observe que o empecilho para muitas pessoas, e a gente escuta isso o tempo todo, por que seu marido não vem para a igreja? Por que seu pai não vem para a igreja? Por que sua mãe não vem para a igreja? Não, pastor, porque ele não quer largar a cervejinha dele. Eita! Se eu ganhasse uma moeda para cada vez que eu ouvisse isso, ele não quer largar a cervejinha dele, ele não quer largar o futebol dele das 4 horas da tarde. Observe que automaticamente o vínculo dele para com a igreja, para com a palavra de Deus é o que eu posso e o que eu não posso fazer. Enquanto a ênfase da parábola exatamente não cai nisso, mas como é a palavra de Deus, aquilo que gera vida. Então o grande ponto é qual é o cristianismo que a gente, enquanto igreja, tem apresentado. Qual é a semente que a gente tem semeado. É de fato a ideia do texto mostrar que é uma semente que quando cai no bom solo, ela vai gerar uma vida que transforma, que é frutífera, ou é uma vida de faz isso, não faz isso, é aquilo, deixa de ser. A mensagem do evangelho tem se diluído e perdido em muitos púlpitos ou na nossa vida, exatamente porque ela perdeu o seu aspecto mais básico e fundamental, que a mensagem do evangelho é o que Cristo é e o que ele fez pela igreja, e como para que através dele, aquela noiva então possa ser transformada e santificada cada vez mais. É a partir dessa mensagem que tudo na igreja vai frutificar, que tudo na igreja vai crescer. Se o sermão aqui ou em qualquer púlpito fosse, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você é assim, você é assado, vai se tornar exatamente esse cristianismo que é impossível. Eu não atendo essa expectativa. É sufocante, é rochoso. Mas nesse caso não é nem o solo, é a própria semente que não é. E é por isso que eu urjo a você cada vez mais, conheça o poder da palavra de Deus. Veja que quando Jesus vai confrontar os saduceus,
mais à frente, de não acreditarem na ressurreição, Cristo vai na raiz e vai dizer: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. E porque vocês não conhecem a Escritura, vocês têm a dificuldade de reconhecer um Deus que ressuscita dos mortos. Conheça a palavra de Deus. Leia, estude-a, para que você possa apresentá-la de um jeito como aquilo que ela é. Uma semente que gera vida. E é o que leva para a segunda aplicação. Mas sim, pastor, beleza. Eu vou pregar o evangelho simples para uma pessoa. E se essa pessoa não se converter? Aí entra agora os solos. Você vai pregar. O seu papel é semear a palavra. O seu papel é esse. Dali para frente, é por isso que eu coloquei o texto de Isaías 55 para a gente ler, né? Que é o famoso texto do conforto do crente frustrado. A palavra de Deus não volta vazia. Por que eu digo que é o conforto do crente frustrado? Eu nunca vi esse texto sendo utilizado de uma forma positiva, mas só negativa. Você prega a palavra, o cara não está nem aí, o cara tenta se confortar. Mas a palavra de Deus não volta vazia, né, pastor? Bem, o ponto do texto de Isaías 55 é para mostrar que, de fato, a palavra de Deus nunca volta vazia, porque Deus, no seu poder, ele vai condenar ou salvar conforme a sua vontade. Então, veja que no caso da parábola, o próprio Deus disse: tem gente que não vai nem entender isso aqui, e a palavra não vai voltar vazia. Tem gente que não vai nem entender isso aqui, mas é o propósito dela, ela não voltou vazia, ao contrário, ela atingiu exatamente o seu objetivo. A gente tem que parar de entender que sucesso dentro da igreja é só o colher, é só isso, né? Talvez você tenha crescido numa igreja em que você ouviu aquele mantra: quando você chegar no céu, quantas pessoas vão agradecer a você porque chegaram no céu lá? Bem, eu respondo para você: nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você vai chegar no céu, você pode ter sido... Você vai estar pronto. Vou pegar um exemplo bem clichê aqui, no nome bem famoso, sem entrar nos méritos da teologia dele. Você vai chegar no céu, vai estar do lado de Billy Graham. Vocês dois, um do lado do outro. Aí você vai olhar para ele, vai dar um passo para o lado. Era o que eu faria. Vai dizer: rapaz, Billy Graham, você está aqui? Tá. Por quê? Aí ele vai apontar para o meio. Aquele que venceu me salvou. E você vai dizer o quê? Eita, eu também. Mas eu ouvi o evangelho através de você. Agradeça aquele ali. Não a mim, aquele ali. A gente tem que parar com essa ideia. Então veja que a ideia dos solos aqui, para a gente, é muito fácil dizer assim: ah, meu marido é o solo rochoso. Eu tenho certeza que ele é rochoso. Mas se ele é o solo rochoso, eu não sei. Se ele é o solo espinhoso, eu não sei. Então, para mim, a ideia nessas aplicações agora não é ser tácito e dizer isso ou aquilo, mas uma ferramenta para você mesmo navegar o seu próprio coração. Para que você mesmo possa perceber como o nosso coração, por muitas vezes, está em cada um dessa etapa dessa parábola. Vou começar pela primeira, que é a distração com a palavra de Deus. Como a gente esquece fácil das coisas que a gente lê. E é engraçado que isso já é de saída, quando você diz assim: ah, pastor, eu não consigo decorar versículo bíblico. Não tem como. Já tentei, não consigo. Eu até posso acreditar em você. Mas aonde é que eu vou levantar o meu duvida? Se você tiver a minha idade, 41 anos de idade, tá certo? Você sabe a composição do choquito. Leite caramelizado com flocos crocantes coberto com delicioso chocolate Nestlé. E você ainda terminou a propaganda, e sem contar o Você sabe a composição do Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix no pão com gergelim. E eu poderia dizer um rumo de bobagem que você sabe de cor. Por uma simples razão, você foi exposto a isso.
Não tem segredo, não tem mistério. Você ouviu aquele comercial várias vezes, gravou. Ah, pastor, não consigo decorar um texto bíblico. Meu amigo, valendo. Continue, persista, leia, releia. Coloque na sua frente, diante dos seus olhos. Coloque quando você acordar da sua cama. Pronto, estou lendo Marcos, vou abrir, colocar um versículo de Marcos na minha frente. Vou colocar o meu celular com despertador o tempo todo, para toda vez que ele apitar, quando eu for parar, está ali um versículo para eu decorar. Se fazendo tudo isso, se você não decorar, tem 2 neurologistas aqui na igreja, os procure. O meu ponto, irmãos, é que a gente se distrai fácil. Tudo é mais bonito. Né? Como eu sempre digo aqui, a mesma questão, e talvez esteja acontecendo com você nesse exato momento em que você está ouvindo a palavra de Deus, a beleza da palavra de Deus, e aí seu celular vibra no seu bolso. E aí sua mão treme, eu tenho que atender, porque é minha mãe tendo um AVC, e se eu não vou ver agora, ela vai morrer. Aí você pega e diz, oi, aqui é da Oi Fibra, você tem interesse no pacote? Tudo nos distrai. Tudo nos distrai. E a palavra não dá nem tempo, o sermão some assim que você sai da porta. Veja o segundo solo, que é o solo rochoso. É aquele solo, ele até cresce, eu vou, rapaz, a palavra foi boa, ainda estou pensando naquilo que o pastor falou. Ainda estou pensando naquilo que eu li hoje de manhã na minha devocional. Ainda estou refletindo naquilo que eu vi no sermão da internet. Rapaz, isso aqui é bom. Quero conhecer um pouco mais disso. Mas qual é a prática? Qual é a raiz? Quando vem os problemas, quando vem as coisas do dia a dia. Ah, não, eu não tenho tempo para isso. Não dá. Por que a minha fé não me salvou aqui? Porque esse Deus não evitou meu pai de morrer, meu casamento de ser um fracasso, meu marido de fazer isso contra mim. Não dá, não quero isso. Acreditei nesse Deus, mas ele não me serviu. E aí veja exatamente que a fé de um crente são as provações que vão deixar ainda mais bonita, vão podar ainda mais essa árvore, vão burilar ainda mais esse anel. Mas no solo rochoso, as provações vão mostrar exatamente o que a gente tem de mais importante, não é a nossa fé, é o nosso bem-estar, é o nosso conta bancária batendo no azul, é o meu filho na faculdade. Tire isso de mim e você vai ver um homem em desespero. O terceiro solo, que é exatamente o solo espinhoso, esse é o que a gente, na minha opinião, deve ter ainda mais cuidado. Por quê? Porque é tudo coisa boa. O que pode sufocar são os cuidados, as riquezas e os deleites desse mundo. Com isso eu estou criticando qualquer pessoa de ter cuidado, deleite e riqueza? Não. Deixa eu fazer uma intersecção entre o segundo ponto e o terceiro. O grande problema é que hoje a gente exagera tudo na nossa vida. Tudo vira uma aprovação. Um exemplo simples. Um dia, eu saindo aqui da igreja, aí um pessoal da UMP estava saindo para comer. Aí eu perguntei, e aí vão para onde? Não, a gente vai comer um frango. Eita, coisa diferente, comer um frango. Aonde? No Disseu, meus irmãos. Para eu sair da Zona Leste para comer um frango no Disseu, o cara tem que me garantir que é o melhor frango do mundo e barato. Aí eu perguntei, é o melhor frango do mundo e barato? Não. Deus os abençoe e vão em paz. Perceba, é uma bobagem. Mas eu poderia dizer, rapaz, minha fé está sendo provada, vou para o Disseu ou não? Não é uma provação. A gente leva tudo para o grau de provação hoje. Esse exemplo que eu estou acabando de dar vai no segundo, de mostrar exatamente como, querendo ou não, eu cheguei a cogitar por um segundo tal coisa. Mas nós não cogitamos o mesmo no que concerne à igreja. É longe, é tarde, demora, não é tão legal. Eu tenho prova no outro dia. Eu tenho um trabalho para entregar, tem algo na firma para resolver. Veja que são essas coisas que sufocam a fé. Veja, irmãos, eu não sei o que é estar sufocado, eu nunca tive uma crise de falta de ar,
pergunte e converse a qualquer asmático. Mas o que eu imagino que seja é uma coisa dolorosa, mas devagar. Não é súbito. A pessoa vai morrendo devagarzinho. Por isso que Cristo coloca a ideia de sufocar. Não é de um dia cresceu e cortou a árvore. Os espinhos cortaram a árvore no meio. Não, não. Devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. Chegou um dia, cadê a árvore? Está lá embaixo dos espinhos. Acabou-se. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente zela, muito cuidado com as nossas riquezas, com aquilo que a gente julga importante. Porque são essas coisas que acabam tomando o lugar do Evangelho. Veja como, só para pegar um assunto, sem entrar em nenhum mérito aqui, veja como, por exemplo, política toma conta de uma igreja, por exemplo. Um assunto é importante, sem dúvida. Vale a pena debater? Sem dúvida. Vale a pena discutir isso? Mas com certeza. Estudar? Mas sem dúvida. Mas veja com a capacidade que a gente tem, por exemplo, de os nossos olhos olharem mais para isso do que para a palavra que dá vida. Isso, no longo prazo, sufoca a nossa fé. É por isso que eu, já caminhando para uma conclusão, nesse solo eu quero dizer uma coisa a todos os crentes aqui presentes. Nesse exato momento da sua vida, e permita-me ser bem direto e talvez até um pouco duro, você pode olhar para a sua vida, pastor, mas eu cresci, a minha fé cresceu. Esses solos crescem em fé. Esses solos crescem em fé. Estão lá. Rochoso, espinhoso, estão lá, assim como um bom solo. Cresceram. Mas veja se você tem a raiz no Evangelho e veja o que o seu coração valoriza mais. Porque a minha preocupação não é com o crente hoje que está sentado apenas aqui na minha frente, mas com o crente daqui a 20, 30, 40 anos no futuro. E essa é a minha preocupação, porque hoje a gente ainda tem, pela graça do bom Deus, e louvo a Deus por isso, cabecinhas brancas em nossa igreja. Pessoas que cresceram na igreja, que você está vendo aqui firme e forte. Eu já sou de uma geração, por exemplo, em que todos, e eu não estou fazendo uma licença poética, todos os meus amigos que eu cresci nas minhas igrejas no Recife estão fora da igreja. Sem exceção. Por quê? Porque as provações, os prazeres, os cuidados deste mundo sufocaram a palavra do Evangelho. E é por isso que quando o texto conclui falando que a palavra que cai no bom solo não é apenas aquela que trabalha, não é apenas aquela que frutifica, mas é aquela que persevera. Então, pastor, como é que eu vou saber que eu sou um bom solo? Então, em última análise, todas crescem. Uma leitura simples. Você tem trabalhado para o Senhor. A sua fé faz com que você queira servir ainda mais a sua igreja, aos seus irmãos, a compartilhar essa palavra, a servir os outros, como aquelas mulheres com seus bens, por exemplo, com seus talentos. Você consegue ver como a sua fé, e aí, meus irmãos, pastor, mas tem momentos que é difícil, tem provações que me fazem orar, até quando, Senhor? Por que, Senhor, o Senhor não escutou a minha oração? Porque os teus ouvidos não estão inclinados ao que eu estou pedindo? E aí, a todos que me dizem isso, eu lhe lembro a palavra de Deus: continue insistindo nessa oração, porque você tem um Deus que é firme, que é forte, que é maior do que você. Você tem um Deus que suportou tudo aquilo que aqueles terrenos poderiam fazer para acabar com o nosso Salvador. O diabo tentar tirar aquela palavra dele, não conseguiu, como Lucas 4 mostrou isso. As provações e tantas que Jesus vai experimentar, nenhuma delas o afastou do Pai. E Jesus não tinha nenhuma outra preocupação, como o texto subsequente vai mostrar. A minha família é quem faz a minha vontade, não é nem meu pai e minha mãe. Porque é o foco dele era exatamente o Senhor Deus e a sua glória, e como aquilo fortalece. Então vão ter sim momentos em que sua fé pode estar fraca,
O meu desejo, a minha oração, é que a sua fé pode até estar fraca, mas que o objeto da sua fé seja forte, se o objeto da sua fé é Cristo Jesus, o vencedor. Se Ele é onde está a sua fé, vão ter momentos em que você pode fraquejar. Vão ter momentos que você vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas aquilo que você acredita é o melhor solo que tem, porque eu sei onde caiu e eu sei o que me sustenta. Não são meus prazeres, não é a minha alegria, mas é o meu Senhor. Então eu posso trabalhar. As provações não vão me diminuir. Eu não vou ter mais cuidado tanto com essas coisas, mas com as coisas de Deus. E nada, nem ninguém pode me arrebatar da mão do meu Senhor, pois eu estou firme em Cristo Jesus, apesar das minhas dúvidas. E aí você pode pensar e dizer assim, e permita-me terminar dizendo um exemplo bem pessoal. Há 2 anos atrás, quando eu tive a maior crise da minha fé, tá? Eu nunca esqueci uma oração que eu fiz, eu me lembro dessa oração, constantemente. Não com alegria ou orgulho para dizer eu estava vendo, mas para mostrar exatamente como ela hoje se tornou uma verdade. Tá? Quando eu estava ali confrontando a minha fé, naquele meu momento de dor, de lutas, aí eu li o texto, eu li o Evangelho de Marcos todo dia. Eu não deixei que as outras coisas, eu tentei aplicar de fato, o que eu preguei aqui, eu tentei aplicar na minha vida, eu me focar nessas coisas. E li o Evangelho de Marcos, invariavelmente, um capítulo por dia de manhã. E quando eu li Marcos 2, que é exatamente o texto de Jesus ali, o texto que é tão caro para mim, Jesus curando aquele paralítico, tá? A oração que eu fiz depois daquela devocional que eu fiz sozinho no meu quarto, foi assim, Senhor, eu sei que o que eu li é verdade, mas eu não acredito nisso. Eu sei que o que eu li é verdade, eu não acredito. O meu desejo é de que, apesar da minha descrença, o Senhor faça fazer isso na minha vida valer. E hoje, 2 anos no futuro, eu posso dizer que não somente eu acredito, como a palavra de Deus em nenhum momento voltou vazia. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou forte? Não, não. Veja quão fraco eu fui. Mas porque o meu Senhor me sustentou, me mantendo assim no bom solo. E hoje eu posso servir para que até as minhas lutas e frustrações possam servir para mostrar para você como Cristo é maior do que você. Não olhe para os seus terrenos, não olhe para as pedras, não olhe para os cuidados, mas para o Cristo que venceu, a palavra dele, a semente que dá vida. Foque-se nisso e que Deus o persevere em santidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.